saber como está a nossa semana, segundo o nosso astral. Tudo bem, Titi? Tudo bom? Bem-vinda, viu? Obrigada. Vamos falar um pouco sobre o céu. Uma lua cheia linda, por sinal, né? Maravilhosa. Gigante. Ontem, nessa super lua, tava mais bonita do que o normal, porque ela tava mais próxima, né? E aí aquela história, né? Vem a lua cheia, ilumina a vida da gente. É, literalmente, então, né? literalmente. Então a lua vem para colocar a luz onde está faltando luz, onde está escurinho. E essa foi uma lua cheia importante, especial, porque além do tamanho dela, ela teve alguns aspectos que estão mostrando nitidamente ao longo de toda essa semana o que está travando e o que está fluindo. Então, onde que a gente não tem mais que ficar insistindo naquilo, porque aquilo não vai dar certo, não vai para frente, e onde a gente pode até se abrir para novidades e coisas que a gente nem estava imaginando até então. Então é uma semana de clareza pra gente. Totalmente. E aí essa clareza eu também vejo que ela assusta muita gente, né? Então as pessoas sempre perguntam, isso é bom ou é ruim? Né? Isso sempre depende do que a gente está vivendo na nossa vida, porque a lua cheia, ela vai mostrar justamente se a nossa vida tá boa ou ruim. Mas o bom é que a gente vai enxergar a vida como ela tá de verdade, não com um colorido que não existe, E né? sempre permite a transformação. Então acho que isso que é uma coisa que tá bem bacana desse céu, é que tá realmente permitindo movimento. Então o que não tá legal, a gente pode mudar, que essa é uma semana extremamente favorável para mudanças e para começar todo tipo de coisa nova. Oba! Então vamos começar pelo primeiro signo do zodíaco, né? Áries. Arianos começaram essa semana. Eles então ainda estão loucos para começar coisas novas, coisas que eles já gostam de fazer, né? E essa semana eles estão se sentindo muito empolgados, muito motivados para fazer coisas que eles não fizeram até agora, ou aqueles projetos que estavam ali amadurecendo. Mas os projetos saem? A tendência é que vá, que role. E aí, no caso deles, mais até do que outros signos, eles têm que perceber também, assim, se não está rolando muito, se não está fluindo muito bem, às vezes não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? O negócio é focar em outra coisa, é virar e seguir um outro caminho, né? E o que está aberto, todos os caminhos estão abertos para eles mesmos. A grande questão aí é que eles possam verificar o que vale a pena fazer sozinho, ou eles à frente, no comando, que é o que eles gostam, na verdade, e onde seria melhor preferir o grupo, envolver outras pessoas nos projetos, porque isso também está muito positivo. Então está positivo tanto quem é de Áries ir atrás dos seus projetos, como se juntar a outras pessoas para conquistar aquilo, né? E às vezes conquista muito mais, né? Mais porque rápido, a união ali faz aquela força, aquela diferença. Então vale a pena apostar nos grupos também. Boa semana para você de Áries. Taurinos. Bom, os taurinos estão numa empolgação que vai crescer muito ao longo da semana, mais para o meio da semana, para o fim de semana que vem, a gente vai sentir eles mais eufóricos e animados do que o normal. Então isso melhora o humor deles, a tendência também é que as coisas fluam melhor. O grande desafio, a grande questão da semana para eles é como conciliar a vida pessoal com vida profissional. Então casa e trabalho, amor e trabalho, e precisa dar atenção para todas as áreas da vida. Então eles podem ficar muito tentados porque tem muitos projetos, muitas coisas acontecendo, mas aquela vontade de ficar em casa ou a família demandando um pouco mais também vai ser grande. E aí eles vão ter que dar um jeito de conciliar tudo isso. Mas eu acho que com o bom humor e com a animação que eles estão vai ser muito mais fácil. Que bom, boa semana para você de Touro. Gêmeos? Bom, os geminianos já vão sentir assim, algumas portas fechando, algumas portas se abrindo. E aí eles têm que ter foco e atenção para perceber justamente por quais portas que vale a pena caminhar. E não ter medo mesmo de mudar, se alguma porta está se fechando, é porque com certeza tem alguma coisa melhor pela frente. E aí os assuntos que eles gostam continuam favoráveis, que é a questão de estudos, de cursos, de conversas, de viagens. Então isso também sempre traz animação para a vida dos geminianos e faz com que eles esqueçam também as coisas que estão dando problema. Mas sabe que às vezes para quem é de Gêmeos não é muito fácil, né, pensar assim, desse jeito, tudo bem, essa porta está fechando, eu vou procurar uma outra que está abrindo, porque às vezes a gente se acomoda numa situação, né? E geminianos, eles preferem que todas as portas estejam abertas, né? Para não ficar em dúvida, e que eles possam escolher. E aí é a grande questão, né? Porque essa semana, na verdade, assim, não são eles que estão decidindo quais portas vão se abrir ou se fechar, é a vida que está fazendo isso por eles. E aí também tem que saber, às vezes, nadar conforme a maré, né? Não tem jeito não. Volta e a gente fala dos outros signos, viu? Para você de Gêmeos, boa semana, aproveite.
Voltando com o Titi Vidal, agora quem é de câncer, cancerianos, como estarão? Eles já têm que tomar mais cuidado com essa questão da acomodação, porque eles estão numa semana que em algum aspecto a vida deles tem que dar uma movimentada, e aí eles correm o risco de ficar ali insistindo na acomodação, naquilo que é mais fácil, que eles já estão muito acostumados, né? Então o ideal é que eles estejam abertos a qualquer coisa. Qualquer mudança. E sabe aquelas coisas que a gente sempre pensa assim, um dia eu gostaria de fazer isso, e aí aparece aquela oportunidade, dá aquele frio na barriga, né? Daquele medo de fazer. Você não planejou como você imaginava, né? Pois é, e os cancerianos gostam muito do planejamento, de saber o que vai acontecer, da rotina, né? Ter certeza que vai pisar ali num chão seguro, e na verdade pode surgir alguma dessas coisas que eles já até queriam, né? Então não fuja disso, se é o sonho, se é algo que eles valorizam muito, não tenham medo de embarcar nessas novidades. Mas tem que, gente, muitas vezes arriscar. E a gente não conquista nada se a gente não abrir mão de outra coisa, não é? Eu acho que arriscar é uma palavra-chave para todos nós essa semana. Acho que é uma das coisas que a lua cheia está trazendo pra gente. Então não ter medo do risco mesmo. Porque viver é um risco se a gente analisar friamente. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 segundos. É uma ilusão, né? Que a gente planeja, que a gente tem controle da vida. É uma pura mentira, né? Você pode ter controle de muita coisa, mas da vida, esqueça, não tem jeito. Então você de câncer, aproveite essa semana. Se apareceu um momento que foi algo que você sonhou, mas veio numa hora que você não esperava, acate, né? As coisas vêm na hora certa, né? Às vezes a gente acha que a hora não é certa, mas eu acredito muito que a vida sempre coloca as coisas na hora que tem que acontecer. Num ritmo, uma sequência que a gente não imagina, mas que é certo, é certo. Com certeza. Né? Boa semana para você de câncer. E leoninos? Os leoninos estão bastante empolgados, né? Eles continuam na temporada de aniversário deles, então para eles é sempre aquele momento que começa a vida nova, começa o ano novo. Em geral, os leoninos gostam muito de comemorar o aniversário, então a dica aí para os leoninos que fazem aniversário essa semana é que comemore mesmo. Aproveite, né? A ideia de reunir os amigos, as pessoas queridas, porque daí também vem encontros muito agradáveis e às vezes eles podem até retomar conversas que daí vão virar projetos, e nem que seja só para estar perto daquelas pessoas que eles gostam muito. Né? Então acho que essa questão dos relacionamentos para eles está muito forte mesmo. Então tem que aproveitar essa semana, né? E fazer o máximo de contatos possível, tá com as pessoas queridas mesmo. Mas tem muita gente que tem medo desse período que antecede a data de aniversário, né? Chamam de inferno astral, pois muita gente reclassificou de uma outra forma, mas é um período meio turbulento, uma vez que você começa a analisar o que você devia ter feito ou o que você não quer mais na sua vida? Eu acho que é mais nesse sentido, porque eu não acredito muito nessa história de inferno astral, né? Porque para algumas pessoas até esse período é favorável. Benéfico, né? É que como a gente começa um ciclo novo no aniversário, às vezes a gente começa um ano a mais, né? E aí o que eu fiz no último ano? Faz um balanço de vida, a gente costuma fazer umas promessas, né, no aniversário e no ano novo, né? Eu já não prometo nada, porque é mais fácil. Porque às vezes, sabe que até o prometer às vezes pode, ao invés de ajudar, atrapalhar, né? Pode. Porque você fica naquela ânsia de conquistar alguma coisa. Esse ano eu vou ter que fazer tal coisa. E no fim, sai do seu controle e você se sente mal. Então acho que tem que ter um planejamento a médio, um prazo curto, médio e longo, né? Com certeza. E no fim das contas, assim, as grandes mudanças a gente vai fazendo no dia a dia, né? Não é assim no aniversário, não é um tempo depois. Né? Mas eu acho que esse contato, no caso dos leoninos, com as outras pessoas, também vai ajudar até assim para essas conversas. Então aquilo que está preocupando, o outro pode vir com algum bom conselho, nem que seja para dar colo. Né? Então eu acho que a grande questão é não ficarem sozinhos essa semana. Aproveite você de leão. E já quem é de virgem? Os virginianos, eles estão um pouquinho mais introspectivos, isso já vem de algumas semanas, a partir da semana que vem isso começa a mudar. E aí essa é uma semana que eles podem usar essa introspecção para repensar um pouco como está a rotina, como estão as coisas do dia a dia. É uma ótima semana até para organizar coisas, que é algo que virginianos adoram fazer. Um virginiano organizando uma gaveta é um virginiano feliz, né? E aí acaba colocando as coisas internas no lugar também. E cuidar da saúde, é um grande também tema aí da semana para eles, é ter uma rotina saudável, começar uma atividade física ou uma dieta também. Então se quer emagrecer, é uma boa semana para focar nisso, ou se precisa se movimentar mais, enfim, cuidar mesmo da qualidade de vida. Mas eles estão mais introspectivos porque o momento pede? O momento está pedindo, esse mês inteiro, na verdade, eles estão, já vem de umas 2 semanas para cá, momentos de introspecção, combinados com um momento que eles querem conversar, interagir mais. E porque está tendo essas reflexões levam a mudanças internas muito grandes, que a partir da próxima semana e depois com mais intensidade, quando vier o aniversário deles, vão poder se materializar.
E às vezes para quem está convivendo com um virginiano, ou então para a pessoa que está fechada desse jeito, parece que ela está fora completamente do contexto, mas é um contexto que a pessoa necessitava, né? E pode dar uma sensação para os próprios virginianos mesmo, que é um momento mais parado, que não está acontecendo nada muito meio importante. Down, né? Mas não é, está acontecendo, só que está acontecendo internamente, mas são essas mudanças que vão preparar para o movimento externo. Então você de virgem, aproveite essa semana, fique mais introspecto, viu, mamãe? Organiza as gavetas e organiza a vida, né? Vamos organizar coisa, né? Jogar coisa fora também. Nem fale. Volta para a gente falar dos outros signos. Até já, Titi. Voltando aqui a Titi Vidal, librianos, como estaram essa semana? Bom, a criatividade dos librianos está em alta? Assim, totalmente em alta, tá perto ali do 100%. Então eles têm que aproveitar para criar e colocar tudo isso para fora, extravasar e sempre lembrando, eu sempre lembro isso para os librianos, né, quando tem muita criatividade e tal, sem dar tanta atenção para o que as outras pessoas falam. E essa é uma parte difícil para quem é de Libra, né? Muito, porque eles sempre vão pedir a opinião de alguém, né? Vai pedir a opinião da mãe, do amigo, do marido, e às vezes a pessoa não vai dar aquela força que eles precisam. Ou então a pessoa desconhece do assunto, joga um balde de água fria sem saber, né? Então é um momento assim para ousar, para arriscar, para inovar e assim fazer. Depois pensa no que os outros estão achando daquilo, né? E aí eu acho que essa é a grande questão da semana. Um outro ponto que a semana está super aberta para a vida social, que é outra coisa que eles adoram, né? Eles librianos adoram badalação, festa, sair com os amigos. Então tá uma semana maravilhosa para isso também. Bom, você de Libra, aproveite então, já que você está num pico, num auge de criatividade desse, vai deixar passar essa chance, já que alguém deu um palpite que não era o que você desejava, Com né? certeza, e as semanas de criatividade também acabam atraindo outras coisas boas, né? Então assim, quem está solteiro também é uma boa semana para conhecer alguém. Se tem alguma amizade ali que está naquela coisa, namorou amizade, de repente pode virar um relacionamento. Então, eles estão realmente abertos esses dias. Aproveite e não complique, então. Não, né? tem que levar a vida de uma maneira mais fácil, sem pensar tanto no futuro também, no que vai acontecer depois. Boa semana para você de Libra. Já quem é de Escorpião? Já eles têm que pensar no futuro. Já é o oposto. Já é o oposto, né? Porque é uma semana de mais planejamento e de pensar mais a médio e longo prazo. Os assuntos de família são os grandes, onde a coisa pode pegar um pouquinho também, então eles podem se deparar, assim, tendo que resolver pendências familiares, problemas de algum familiar, alguma coisa na casa. Tem que encarar e resolver. Tem jeito, não tem como fugir, né? Não dá para ficar adiando a solução disso, porque isso vai acabar atravancando a vida deles. Então, tem problema, olha para aquilo e resolve. Às vezes a gente tenta deixar o problema para resolver depois, mas achando que vai diminuir, mas ele só cresce, né? Pois é, vai aumentando, né? Vai virando uma bola de neve. Só que acontece, como eles estão numa fase profissional muito interessante, eles podem ficar mais voltados, não, quero trabalhar, quero cuidar dos meus projetos, das minhas coisas. Depois eu resolvo isso. Só que, na verdade, eles não vão conseguir trabalhar direito, não vão conseguir resolver direito as coisas se a vida pessoal não estiver em dia. Vai ser um momento de ter que parar para arrumar tudo isso, né? E a gente precisa, né? O ideal seria que todos nós conseguíssemos sempre conciliar tudo o tempo todo, né? Essa vida moderna que é bem complicada pra gente, né? Acho que principalmente para nós mulheres, né? Mas tem que olhar para esses problemas familiares e coisas ligadas à casa também. Então isso pode incluir bens imóveis, então você está tentando vender ou comprar alguma coisa, é uma semana para se dedicar mais a isso. Paciência para você de Escorpião, mas quem é de Escorpião vem passando por uns meses, né? Eles têm uns altos e baixos, né? Tem um períodozinho que você fala, gente, de novo, pobre de quem é de Escorpião. Né? Muitos escorpianos estão reclamando desse ano, porque eles estão com esse trânsito de Saturno, que é um planeta mais complicado, mais em muitos denso, aspectos mais pesados em Escorpião. Então é um período mesmo de amadurecimento forçado, de ganho de responsabilidade, mudanças que acontecem na vida e eles têm que reorganizar toda a vida por causa disso. Reflexões profundas, então realmente é um ano muito intenso na vida deles. Boa semana para vocês, Escorpião. Sagitarianos? Os sagitarianos estão na animação também, então essa semana a gente está vendo bem, assim, alguns signos estão mais introspectivos, e outros mais abertos, né? Totalmente abertos, que é o caso dos sagitarianos. E essa questão da vida cultural, dos estudos, dos cursos, é o que está mais favorecido. Então assim, não dá para fazer um curso agora, está numa semana positiva para planejar os cursos do semestre inteiro. Então eu não posso fazer agora, mas posso fazer em setembro, posso fazer em outubro. Vale a pena se inscrever, ficar fazendo planos nesse sentido. O mesmo com as viagens, ou seja, as duas coisas que eles mais gostam, que bom, né? Estão super ativadas desde a lua nova. E agora chegou na lua cheia, então é o momento mesmo de definir. Então minhas próximas férias vão ser para tal lugar. Tá, então, se organizar nesse sentido, né? Isso.
E aproveitar, já que é uma semana, como você disse, que a gente consegue enxergar as coisas com mais clareza, às vezes está meio em dúvida do que fazer, de onde viajar, se numa época do ano, se tirar férias em outra época, ou qualquer outro problema, você já pronto, enxerga as coisas com uma nitidez melhor e maior, já define, assim, depois se mudar de ideia, mudou, se der para mudar, não, mas o que ele gostaria de fazer agora? Então vale a pena se organizar, liga na agência ou liga no lugar onde quer fazer o curso, já faz a sua matrícula e já deixa tudo organizado. Que bom, boa semana para você de Sagitário. Volto para a gente falar de Capricórnio, Aquário e Peixes, volto rapidinho. Bom, voltando com o Titi Vidal, agora capricornianos, como estarão essa semana? Voltados para o dinheiro. A questão ligados no lado financeiro. Totalmente ligados nisso. Então, se eles estão ganhando bem, se não estão, se estão aplicando ou não bem o dinheiro. Então, essa é a semana para fazer planilha, para se organizar. Até pensando, né, se está ganhando o suficiente ou se está na hora de pedir um aumento. É uma boa semana para isso também, né? Com jeitinho, porque a comunicação aí no caso deles pode estar um pouco truncada, então eles têm que negociar com cautela, mas é uma semana favorável para isso também. E repensar os investimentos, o que significa também investir em alguma coisa diferente, em alguma coisa nova, mas com os pés no chão, que é algo que eles normalmente têm. Mas o capricorniano sempre muito preocupado com a questão financeira, né? Muito. Um capricorniano com vida financeira desorganizada costuma ter problemas. E essa é uma semana que, no caso dos capricornianos que não estão com a vida financeira em dia, eles vão sentir isso forte. Então, naturalmente, eles vão se voltar para essas questões. Mas vão conseguir ter clareza, já que a semana ajuda nesse sentido? Onde está falhando, onde eu estou exagerando demais. Porque o que está ali mais profundamente, né? A questão dos valores, que tem tudo a ver com dinheiro. Então, o que a gente valoriza, o que a gente gosta, onde a gente investe tudo que a gente ganha. Então, é a semana mesmo para se organizar. E assim, não precisa fazer a mudança para hoje, né? Mas fazer um planejamento mesmo, pensando no futuro. E quando a gente começa a enxergar as coisas, fica mais fácil, né? Com certeza. E nada traumatizante. É muito mais fácil, né? Sabendo que a gente tem tempo para tudo, né? Então eles têm que saber se organizar. Basta querer ter tempo, né? Com certeza. Boa semana para você de Capricórnio. E os aquarianos? Bom, a popularidade dos aquarianos está crescendo cada vez mais, bom, né? Então assim, estão todos os holofotes voltados ali para os aquarianos. Então isso significa que também vocês vão ser mais olhados, mais notados. Isso traz oportunidades, isso traz aqueles olhos invejosos e interesseiros também. Tem que saber separar, né? Quem quer te ajudar é quem, na verdade, quer te detonar, né? Às vezes sim, né? Então assim, vão vir propostas provavelmente, vão vir conversas, então tem que prestar atenção o que vale a pena e o que é por interesse, o que é por inveja, os comentários que são feitos, não dá bola para aqueles comentários que vocês perceberem que são mais invejosos mesmo, e aproveitar, né? Porque é sempre bom a gente estar numa fase de popularidade, de fazer mais sucesso, de atrair mais olhar do público. Mas só tem que ficar atento para não comprar a coisa errada, né? Quer dizer, vem uma história, você acredita que ela é a verdade, pois não é bem desse jeito. E aproveitar para mostrar o seu melhor, né? Porque toda vez que a gente fala de popularidade, todo mundo acha que isso é só positivo, mas né, os escândalos também são fases de popularidade. Depende o que você está plantando, o que você vai colher, né? Boa semana para você de Aquário. E Piscianos? Os piscianos já estão mais quietinhos, mais no canto deles, pensando mais na vida, no futuro. É uma semana de muitos insights, de muita inspiração, e daí vem as respostas para aqueles problemas que também vêm se arrastando. Eu acho que aos poucos eles estão conseguindo se reorganizar e sair dos problemas profissionais, financeiros que também vinham nos últimos meses, mas essa semana eles vão ter bons insights de como realmente resolver essas situações mais complicadas. Mas o que seria um insight para o pisciano? Porque o pisciano nem sempre ele ouve a intuição como outros signos, né? E às vezes eles também fantasiam um pouco, não sabe o que é intuição e o que na verdade é um capricho, né? Ou idealização demais, né? Então aí entra o autoconhecimento, a necessidade de estar centrado sempre. Então também pensando nisso, pode ser uma boa semana para começar um trabalho terapêutico, ou para se voltar para a vida espiritual, meditar, enfim, coisas que tragam o equilíbrio físico e mental, que aí com isso fica mais fácil de saber o que é verdade e o que são aqueles nossos bichinhos ali que ficam falando, né? É o nosso subconsciente tentando induzir a gente para fazer aquilo que a gente deseja e não que seja o certo, né? Os sonhos ajudam muito nesse sentido. Os piscianos normalmente sonham bastante, né? Então os sonhos também podem trazer alguma resposta, só que às vezes é bom ter alguém ali que ajude a interpretar.
Bom, deu para ver que é uma semana benéfica, acho que para todos os signos, cada um num aspecto diferente, cada um numa necessidade diferente, mas oportunidade de mudança. Isso é tão bom, né? Mas isso sim, nós dos signos de ar sempre gostamos das semanas de mudança. Isso é uma verdade. Então o que a gente tem que pensar é justamente isso, né? Às vezes a gente vai ter que se empenhar mais para fazer as coisas acontecerem e arriscar um pouquinho mais. Isso não é fácil para todo mundo, mas com certeza a gente tem clareza para saber por onde caminhar. Por onde começar, né? Bom, vou passar para vocês os contatos da Titi Vidal. Ela é taróloga, radiestesista também, astróloga. Para você conhecer o trabalho todinho da Titi, acesse o site titividal.com.br, nas redes sociais também, Titi Vidal. Obrigada, viu? Mas você também. E a Baby tá bem? Tá bem, tá crescendo. Que bom. Linda, beijo, obrigada, viu? Que coisa mais linda, né?